Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Ai, Jesus, Espírito Santo, coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Então vamos lá. A leitura de hoje é Êxodo 15, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon, do livro de Êxodo. Circunstância da escrita. O livro de Êxodo não registra quem é seu autor. Há referências às ocasiões em que Moisés faz um registro escrito dos eventos que ocorrem do que Deus falou. Êxodo 17, 14, 24, do 4 ao 7, 34, do 27 ao 28. O livro também contém referências à preservação e transmissão de informações, juntamente com os outros 4 livros do Pentateuco. Há muito tempo, Êxodo vem sido considerado uma obra de Moisés. Ele pode ter sido escrito Êxodo a qualquer momento, dentro de um intervalo de 40 anos, depois que os israelitas terminaram de construir e dedicar o tabernáculo no Monte Sinai, no início de seu segundo ano após a saída do Egito, 1445 a.C., e antes de sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. Êxodo retorna uma narrativa do final de Gênesis, que termina com a morte de José em torno do ano 1805 a.C. Rapidamente o livro nos leva para 300 anos à frente, para um tempo quando as circunstâncias dos descendentes de Jacó sofreram uma mudança no Egito. Os israelitas estavam servindo como escravos durante a 18ª dinastia do Egito, provavelmente durante o tempo do faraó Tutemes I e Amenófis II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pela mão de Deus através de seu servo líder Moisés. A escravidão dos israelitas terminou em 1446 a.C. O livro de Êxodo registra os eventos por ocasião do Êxodo e do primeiro ano dos israelitas no deserto, incluindo o recebimento da lei. A data do Êxodo é objeto de contestação. Há evidências bíblicas que indicam o ano 1446 a.C. 1 Reis 6:11 afirma que o Êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano de Salomão como rei, dado estabelecido por evidências bíblicas combinadas com a cronologia assíria, chegando ao ano 966 a.C. Em Juízes 11:26, Jefté diz que Israel estava vivendo em regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta de 1100 a.C. Portanto, o fim provável da jornada do deserto ocorreu por volta de 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Êxodo fornece o ponto alto da história redentora no Antigo Testamento. Muitos padrões e conceitos de Êxodo recebem atenção do desenvolvimento tradicional e complementam os lugares das Escrituras, especialmente na obra passada, presente e futura do Senhor Jesus. Estas incluem resgate da opressão, provisão de sustento, fidelidade de Deus às suas promessas e autorrevelação, conhecimento de Deus a partir de suas ações, presença de Deus, sua glória, esforços necessários para preservação do conhecimento a respeito dele, uma nova identidade para as pessoas que se baseiam nas ações de Deus, provisão para a adoração, provisão para a vida em comunidade, conexão entre a ruptura de Deus e sua relação com um grupo de pessoas, obediência e rebelião, intercessão e concessão do perdão. Estrutura. Êxodo é conhecido como uma parte da lei, porém trata-se mais de uma narrativa histórica do que de lei. O livro é estruturado em torno da vida e das viagens de Moisés. Entre as narrativas do capítulo 1 ao 18,
e 32 ao 40 estão os estabelecimentos do pacto, capítulos 11 e 24, e das leis relacionadas ao tabernáculo e ao sacerdócio. Spurgeon em Êxodo. A terra de Gósen era frutífera, e os israelitas tinham sido muito favorecidos pelo rei egípcio. A maior parte deles, portanto, não pensava deixar aquele país. Eles resolveram se estabelecer ali permanentemente. A primeira coisa a ser feita era tornar os israelitas ansiosos para sair do Egito. Deus não expulsaria as pessoas para fora do Egito ou arrancaria em correntes sem um consentimento espontâneo da parte deles. Ele as retiraria de lá de modo que saíssem dispostas a marchar com alegria e deleite, estando completamente cansados do Egito e, portanto, regozijando-se em fugir dali. E essa é a introdução do livro de Êxodo. Agora a gente vai ler o capítulo 15 da versão da Bíblia de Jerusalém. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 15, Êxodo 13, Êxodo 15. Canto de vitória. Cadê? Na ocasião da destruição do exército de Faraó, este salmo de ação de graças, o primeiro e mais célebre dos cânticos que a liturgia cristã toma do Antigo Testamento, trata como todo amplidão do tema da salvação miraculosa que o poder e a solicitude de Yahvé assegura a seu povo. O canto da vitória, do versículo 21, é ampliado até englobar o conjunto das maravilhas do Êxodo e a conquista de Canaã, até a construção do templo de Jerusalém. Então Moisés e os israelitas entoaram este canto a Yahvé. Cantai a Yahvé, porque ele se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E há outra forma do nome de Yahvé, é a minha força e meu canto. Meu canto, o canto, me protege, minha proteção, grito. A ele devo a salvação. Ele é o meu Deus e glorifico o Deus do meu pai, exalto Yahvé. É um guerreiro, Yahvé é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar ele lançou. A elite dos seus cavaleiros o mar do junco os devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, Yahvé, pela força se assinala. Tua direita, Yahvé, o inimigo estraçalha. Pela grandeza da tua glória destrói os teus adversários. Ao sopro das tuas narrativas se amontam as ondas, se levam qual represa, e os abismos se retêm no coração do mar. Os inimigos dissera, perseguirei e hei de alcançar, despojos eu terei e minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada e a minha mão o prenderá. O teu vento soprou e o mar os recobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Quem é igual a ti, ó Yahvé, entre os deuses? Quem é igual a ti, ilustre em santidade, terrível nas façanhas, hábil em maravilhas? Estende a tua direita e a terra os engoliu. Levante teu amor este povo que redimiste e o guiaste com poder para a morada que consagrastes. Os povos ouviram falar e começaram a tremer, com dores como as dores da mulher, imagem corrente da Bíblia. Se espalham no meio dos filisteus e ficaram com medo os habitantes de Edom. Os chefes de Moabe, o terror os dominou. Todos cambalearam os moradores de Canaã, e a eles sobrevém o terror e o tremor. O poder do teu braço o petrifica, até que passe o seu povo, ó Senhor, até que passe teu povo que comprastes. Tu o conduzirás e plantarás sobre a montanha de Jerusalém, onde se erguerá o templo, ou talvez mais geralmente a terra prometida como terra montanhosa em que habitavam os israelitas.
A tua herança, lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua residência, santuário, Senhor, que as tuas mãos preparem, Yahvé reinará para sempre e eternamente. Pois quando a cavalaria de Faraó com os seus carros e os seus cavaleiros entrarem no mar, Yahvé fez voltar sobre eles as águas do mar. Os israelitas, porém, caminharam aos pés enxutos pelo meio do mar. Maria, profetisa, irmão de Arão, tomou uma mão a um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando os cores de dança, e Maria lhe cantoava. Cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Caminhando no deserto, Mara, passagem provavelmente da tradução já vista, mas com traço de estilo deuteronômico, versículo 26. A notícia de partida, versículo 22 e 27, provém da tradição sacerdotal. Moisés fez partir do Mar dos Juncos. Eles se dirigiam para o deserto de Saur e caminhavam 3 dias no deserto sem encontrar água, mas quando chegaram a Mara, não puderam beber água de Mara, porque era amarga. Por isso te chamou de Mara, amargo, amargura em hebraico. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que ele fixou. Nos relatos de Êxodo e Números, contrariamente à apresentação de alguns profetas, a marcha pelo deserto está um pontinho de murmuração de Israel contra a sede, contra a fome, contra os perigos da guerra. Israel já é o povo arredio que rejeita até os benefícios de seu Deus. Imagem da pessoa que resiste às solicitações da graça. Um status e um direito. Foi lá que eles os pôs à prova. Yahvé. Mesmo termo em Juízes 24 e 25. Este fragmento ritmado, que não se harmoniza com o contexto, parece referir à fonte de massa, prova, nome que se explica a outro modo em 17, versículo 7, mas ele foi ligado ao contexto atual graças à palavra-chave roque, estatuto, mandamento, no plural, nos versículos seguintes. Depois disse: se ouvirem atentos a voz de Yahvé teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e se direis ouvidos aos mandamentos, e guardares todas as leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu, Yahvé, aquele que restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e centena de palmeiras acamparam junto, e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Esse é a leitura de Êxodo 15, na versão da Bíblia de Jerusalém. É isso. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. Até a próxima.